Queridos amigos, acomodem-se e deixem seus corações abertos para uma história que transcende o tempo e o espaço. Hoje, eu vou levá-los ao encantador bairro da cidade de Recife, uma cidade linda à beira-mar onde o tempo parece ter parado, mas os corações ainda batem com intensidade e paixão. Naquele lugar mágico, onde as ondas do oceano sussurram antigas canções de amor e as ruas estreitas guardam segredos de gerações passadas, vivia um homem chamado Eduardo. Com seus 60 anos, Eduardo era um viúvo solitário que havia dedicado sua vida a uma pequena loja de antiguidades. Cada objeto em sua loja tinha uma história, mas nenhuma tão complexa e comovente quanto a dele próprio. Um dia, o destino trouxe duas mulheres fascinantes para sua vida. Isabel, uma jovem de 25 anos, cheia de vida e sonhos, viu em Eduardo uma alma antiga, rica em sabedoria e experiências. Desmonta, remonta, faz o que quiser comigo, contanto que seja sempre com esse olhar que parece ler minha alma. Sua curiosidade a levou a frequentar a loja de Eduardo, onde cada encontro parecia acender uma nova chama de emoção em seus corações. Preparem-se para mergulhar nesta jornada emocional e descobrir como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Este é um conto sobre conexões profundas, escolhas difíceis e a busca incessante pelo amor verdadeiro, intitulado Entre o Tempo e o Coração. Na cidade costeira de Recife, onde o vento carregava o cheiro do mar e as ondas sussurravam segredos antigos, vivia Eduardo, um homem de 60 anos, marcado pela vida e pela perda. Eduardo era um viúvo de porte elegante e olhar sereno, dono de uma loja de antiguidades, onde cada item contava uma história, refletindo sua própria jornada de vida. Apesar das marcas do tempo, Eduardo mantinha um ar de dignidade e sabedoria que o tornava irresistível aos olhos de algumas mulheres, especialmente para Isabel, uma jovem de 25 anos com um espírito vibrante e um coração curioso. Isabel era uma aspirante a escritora, sempre em busca de inspiração, que muitas vezes a encontrava nas conversas profundas e na presença tranquilizadora de Eduardo. Mas Eduardo também era objeto de afeto de Laura, uma mulher de 45 anos, professora na escola local. Laura, com sua beleza serena e sua busca por autenticidade, via em Eduardo o tipo de homem que acreditava estar em extinção, alguém honesto, íntegro e fiel aos seus princípios. Ela estava encantada pela sua seriedade e pelos valores que ele representava, algo que não encontrava mais nos homens de sua idade. Eduardo, Isabel e Laura se conheciam vagamente, mas seus destinos começaram a se entrelaçar durante uma série de eventos comunitários que Eduardo organizava em sua loja. Uma dessas noites, enquanto a chuva caía suave lá fora, Eduardo decidiu realizar um pequeno sarau para compartilhar histórias e memórias com os vizinhos. Isabel, com seu caderno de anotações sempre à mão, ficou encantada com a ideia e se ofereceu para ajudar na organização. Seus olhos brilhavam de excitação enquanto sugeria temas e ajudava a decorar o espaço. Eduardo, apreciando sua energia e entusiasmo juvenil, aceitou sua ajuda com um sorriso. Laura, por outro lado, sempre reservada, se aproximou de forma mais discreta. Ela passou a frequentar a loja com mais frequência, fascinada pelas histórias que Eduardo contava sobre cada peça que vendia. Em uma dessas visitas, ela se pegou observando Eduardo de longe, admirando a forma como ele interagia com os objetos, como se cada um tivesse um pedaço de sua alma. Isabel, intrigada pelo mistério de Eduardo, começou a passar mais tempo com ele, ouvindo suas histórias de amor e perda, e compartilhando seus próprios sonhos de juventude.
Ela sentia uma conexão profunda, apesar da diferença de idade, e se via cada vez mais atraída por sua sabedoria e calma. Laura, por outro lado, lutava com seus próprios sentimentos. Ela sabia que a diferença de idade entre ela e Eduardo era menos significativa do que entre ele e Isabel, mas não podia deixar de se sentir insegura ao ver o brilho nos olhos de Isabel sempre que Eduardo falava. Ela se perguntava se suas próprias chances de encontrar o amor com Eduardo estavam se esvaindo diante da juventude de Isabel. Durante uma das noites do sarau, enquanto os convidados começavam a se dispersar, Isabel se aproximou de Eduardo. Você já pensou em escrever um livro com todas essas histórias que guarda aqui? Perguntou ela, com os olhos cheios de entusiasmo. Eu adoraria ajudar você a compartilhar essas memórias com o mundo. Eduardo sorriu, um sorriso cheio de lembranças e talvez de saudade. Nunca pensei nisso, respondeu ele suavemente. Mas talvez seja uma boa ideia. Cada uma dessas peças tem uma história, assim como cada um de nós. Laura, observando de longe, sentiu um aperto no coração. Ela sabia que precisava encontrar a coragem para expressar seus próprios sentimentos. Em um momento de introspecção, ela pensou: eu não posso deixar o medo me impedir de viver. Tenho que dizer a ele o que sinto, antes que seja tarde demais. Enquanto a loja de antiguidades continuava a ser o cenário de encontros e conversas, os sentimentos de Isabel e Laura por Eduardo cresceram, cada uma enfrentando seus próprios dilemas internos sobre como e quando expressar seus corações. Isabel, acostumada a escrever sobre amores imaginários, encontrou-se vivendo sua própria história de amor, onde cada conversa com Eduardo era um capítulo novo. Ela se pegava pensando em como seria estar ao lado dele, compartilhar suas vidas e talvez ajudar a curar a dor de sua perda. Laura, por outro lado, lutava contra o tempo e contra seus próprios medos. Ela sabia que seu amor por Eduardo era diferente, mais maduro e talvez mais adequado ao ritmo de sua vida. Mas como poderia competir com a juventude e a vivacidade de Isabel? E será que Eduardo poderia vê-la como algo mais do que uma amiga? Durante uma tarde tranquila, enquanto Isabel ajudava Eduardo a organizar alguns livros antigos, ela finalmente encontrou a coragem para falar. Eduardo, começou ela, hesitante. Você já pensou em começar algo novo? Algo que possa trazer alegria novamente à sua vida? Eduardo olhou para ela, seus olhos revelando uma mistura de surpresa e curiosidade. O que você quer dizer, Isabel? Perguntou ele gentilmente. Isabel respirou fundo, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu acho que estou me apaixonando por você. E sei que isso pode parecer estranho, dada a nossa diferença de idade, mas não consigo ignorar o que sinto. Antes que Eduardo pudesse responder, a porta da loja se abriu e Laura entrou, sua expressão mudando ao ver Isabel tão perto de Eduardo. Ela parou, hesitando entre avançar ou recuar, mas decidiu enfrentar seus próprios medos. Agora, Laura, irá finalmente se declarar a Eduardo? E Isabel, ficará firme no seu desejo por Eduardo? E o gostosão do Eduardo, se decidirá por qual? Será que passou pela sua mente, de ficar, de repente com as duas? A resposta a estas perguntas, você verá no próximo vídeo. Aproveite e faça a sua inscrição e deixe um like. Obrigado por assistir, até a próxima.